Olá, tô entrando aqui pra gente iniciar uma live. Hoje o tema é La Loba, o uivo da mulher selvagem, em homenagem ainda ao mês da mulher. Deixa eu ver. Gosto muito de usar esses filtros, vou ver se tem algum que fica legal. Vou deixar esse aqui. Vamos lá, pra quem entrou. Tô aguardando. Aguardando as pessoas entrarem. E esse tema de hoje é o tema da mulher selvagem, inspirado nesse livro Mulheres que Correm com os Lobos, tem a ver com a jornada que eu conduzo aqui com as mulheres uma vez ao mês. Hoje seria a data do encontro do segundo capítulo do Barba Azul, mas aí eu senti em colocar o encontro um pouco mais para frente, né, o segundo encontro, e hoje fazer essa live com esse tema ainda dentro desse mês da mulher, a gente aproveitar para falar do arquétipo da mulher selvagem, dessa memória ancestral, da conexão com o feminino. Há umas semanas atrás a gente teve uma live aqui falando dessa conexão com o feminino. E hoje, especificamente, eu quero trazer para vocês o conto La Loba. Muito especial esse conto. Para quem não conhece, esse é o livro tão falado, Mulheres que Correm com os Lobos. Essa capa é uma edição de luxo, né? Que é uma edição limitada, muito interessante. Se bem que eu acho que todos os livros desse Mulheres que Correm com os Lobos agora tem essa capa, né? Foi reeditado. É um livro antigo, né? Já tem aí quase mais de 20 anos, na verdade. Faz tempo que a Clarissa escreveu e ela levou muito tempo também para poder escrever reunir, né, todas as histórias e trazer todas as análises e interpretações que ela trouxe para cada capítulo, para cada tema, para cada conto, né? Então, para quem está chegando agora, sejam bem-vindos, chamem os amigos, compartilhe, né, esse vídeo para que outras pessoas possam entrar e a gente ter aqui uma live produtiva. Eu tô abrindo esse tema hoje, também deixando vocês à vontade para poderem participar, fazerem perguntas, compartilhar os insights, porque eu quero ler o conto aqui para vocês, mas antes eu vou falar algumas coisas a respeito, né, desse livro, de como a Clarissa trouxe pra gente. Então, essa é a minha intenção hoje, poder compartilhar com vocês essas histórias. E ela fala, né, que este é um livro de relatos sobre os costumes do arquétipo da mulher selvagem. Para a gente poder, assim, entrar numa linguagem onde todos saibam do que eu tô falando, arquétipo, gente, é uma linguagem, né, psicológica, um termo que a gente utiliza na psicologia junguiana também, né, principalmente, que traduz o personagem, né, traduz um padrão de um personagem, um padrão de comportamento que se repete através de gerações, que existem há milhares, né, de anos. Arquétipo tem a ver com uma coisa mais universal, mais universalista mesmo. Então, independe, né, se a gente escolhe ser ou não, né? Então, é como se isso já estivesse no inconsciente coletivo e de alguma forma a nossa personalidade apresenta, né, as características do arquétipo. No caso, o arquétipo da mulher selvagem, ela coloca essa palavra, né, aqui,
mas não limitando, né? Não limitando o significado. Porque uma coisa que é muito importante que ela fala que é: se você for introvertida, se você for extrovertida, se você for uma mulher que ama Deus ou não conhece o que é Deus, se você possui um coração singelo, ou se você possui as ambições de uma amazona, se você está querendo chegar ao topo ou apenas levar a vida um dia após o outro, se você é animada, se você é triste, majestosa ou vulgar, a mulher selvagem lhe pertence. Ela pertence a todas as mulheres. Então, isso inclui todas as mulheres, né? Esse arquétipo da mulher selvagem. Então, ela vem trazendo essa perspectiva de que esse livro é um guia, né, uma obra mestra para conduzir, né, as mulheres a conhecerem, né, caminhos. Então, esse livro é um relato, né, é um livro que reúne contos, lendas, de folclores. A Clarissa é uma pesquisadora, né? Ela se nomeia cantadora de histórias, não é contadora, é cantadora. E dentro da história dela, da própria história de vida dela, pessoal, ela tem toda essa bagagem, né? Ela viveu muito, né? Nessa perspectiva itinerante de culturas, né? Onde ela pôde colher diversas histórias e estudar e mergulhar e vivenciar, ouvir diversas versões da mesma história, do mesmo conto, e elegeu, né, para dentro desse livro as que têm mais conexão com esse trabalho da psicologia feminina. Esse termo que eu estou utilizando aqui, psicologia feminina, para a gente conseguir entender o desenvolvimento da psique feminina, né, do consciente feminino, né, de como que a gente pode se conectar com essa vida psíquica, né? Então ela fala assim: tentar esquematizar a mulher selvagem, delimitar sua vida psíquica dentro de escaninhos, seria contrário ao seu espírito. Conhecê-la é um processo permanente, um processo que dura a vida inteira, e é por isso que esta obra é um trabalho permanente, perpétuo. Então, para vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos, homens e mulheres. Os homens também vêm se interessando para conhecer esse lado, né, do feminino, da mulher selvagem. Eu recebo aqui, né, algumas mensagens de homens querendo participar do estudo das rodas, né, desse estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu acho isso, assim, o máximo, né, muito legal. São todos muito bem-vindos, tá? E para quem sente afinidade, né? Qualquer pessoa que sente afinidade. Tem gente que diz que ama esse livro, tem gente que diz que detesta esse livro, mas de todas as formas eu penso que esse livro, ele é um livro que mexe. Mexe com a gente, mexe com a nossa estrutura, e é para isso que a Clarissa trouxe mesmo, né? Seguem algumas histórias a serem usadas como vitaminas para a alma. Algumas observações, alguns fragmentos de mapas, pedacinhos de resina de pinheiro, para grudar penas em árvores como sinalização do caminho, e algum mato rasteiro amassado, guiando o trajeto de volta a El Mundo Subterrâneo, nosso lar psíquico, que é esse lugar, né, onde de alguma forma ficam armazenados, né, as coisas que a gente não conhece, memórias de outros tempos que as nossas ancestrais trouxeram, essa sabedoria interna, voz interior, né, La Loba, né, essa mulher que existe em cada uma de nós. E essas histórias, elas trazem pra gente um movimento, né, elas trazem um movimento interno, e ela fala que traz um movimento interior, da vida interior, né, e isso tem uma importância, assim, muito especial, né? Principalmente nos casos em que a mulher às vezes se encontra desanimada, assustada, com medo, com falta
de vontade, motivação para fazer algumas coisas. E também para as mulheres que, né, sentem que precisam buscar algo além do caminho que elas estão seguindo. Às vezes a gente está vivenciando alguma coisa na vida e às vezes a gente começa a sentir saudade, né? Às vezes eu vejo aqui no nosso trabalho clínico, né? Assim, na prática terapêutica, algumas mulheres que chegam, né, falando que sentem saudade de alguma coisa que elas não sabem o que é, né? E assim, a Clarice, ela traz isso assim claramente, né? Desenhado mesmo, assim, através dessas histórias, que muitas vezes a mulher, ela tá tão desconectada dela, que ela perde de si mesma e de repente ela começa a sentir, cadê eu, né? Ela não sabe que ela tá atrás dela mesma, né? Então começa a sentir a falta, a saudade mesmo dessa conexão com essa vida interior. Então as histórias, elas servem para lubrificar, né, as engrenagens, fazer correr a adrenalina, mostrar-nos a saída. E apesar das dificuldades, abrem para nós portas amplas em paredes anteriormente fechadas. Aberturas que nos levam à terra dos sonhos, que conduzem ao amor e ao aprendizado, que nos devolvem a nossa verdadeira vida de mulheres selvagens e sagazes. Então, o quanto que a gente precisa desse momento, né, de sentar, seja sozinha, seja em círculo de mulheres, seja com um grupo, seja numa roda familiar, numa roda de amigas, o quanto que a gente pausar para poder olhar para essas histórias que ela nos convida, né? Porque aqui eu tô hoje fazendo essa live, né, para também convidar você que ainda não conhece esse livro Mulheres que Correm como os Lobos, trazer essa vontade de conhecer, se interessar, né? Porque é uma forma assim bem simples, né? Digamos assim, mais acessível, né? Para poder conhecer algumas práticas, algumas dicas de como é esse caminho, né? Claro que não isenta, né, a gente procurar um auxílio terapêutico quando é necessário, tá? Até mesmo porque a Clarice, ela faz um alerta, né, que quando a gente não tá preparado, quando a mulher não tá preparada para se encontrar com as histórias, né, é muito importante que ela esteja acompanhada, né? Então isso se dá, né? De repente você entrar num grupo de estudos, né? Aqui na mão a gente faz, né? Todo mês a gente tem, para que as histórias elas não mexam, né? Num sentido assim, onde a mulher não saiba, né? Absorver, compreender ou sair, né? De algum labirinto, né, que por acaso entrar aí dentro dos despertares que cada história traz. Porque toda história ela traz uma mensagem, toda história, algumas a gente sente que mexe mais com a gente, outras não, né, mas todas elas nos ensinam. E assim, o que é importante aqui é o convite para o encontro com essa mulher selvagem, né? Que nos leva a não limitar o nosso diálogo apenas com os seres humanos, né? Ela nos convida a gente se conectar com a natureza, nos convida a gente se abrir para a beleza, se abrir para o som, para a música, né? Para os momentos de contemplação, para os momentos da dança, né? E para que os nossos ouvidos tenham, né, essa condição de ouvir a voz daquela que sabe, para que sejam instrumentos sensoriais, para que sejam canais de percepção aguçada, para que a gente canalize, né, tudo isso para a nossa vida hoje, né? Então essa conexão com essa memória ancestral, ela vem para trazer saúde às mulheres, né? Porque
o material contido aqui nesse livro, ela foi especialmente, né, produzido e escrito pela Clarissa com todo o carinho e dedicação que ela teve, né, para dar coragem às mulheres que entram em contato com esse livro. Porque esse trabalho, ele é um fortificante. A gente entrar em contato com essa mulher selvagem é a gente se fortalecer, né? A gente entrar em contato com essa força, né? E isso independe se a mulher está no início do caminho, se está no meio do caminho, se já foi até, né, ali alguma finaleira e está voltando, porque tudo é cíclico, né? Os processos são cíclicos, o aprendizado é cíclico. Então, às vezes, para quem tá indo, às vezes encontra com quem tá voltando, às vezes tem gente que nem começou o caminho. Esse caminho que eu tô falando aqui é o caminho da transformação, é o caminho do autoconhecimento, que é esse caminho do encontro com La Loba, né? Que é essa mulher ancestral, essa mulher selvagem, a sabedoria antiga do feminino, né? Então, o que a Clarissa convida a gente também é a gente despertar para essa consciência, né, de nos esforçarmos para permitir que a nossa alma cresça naturalmente até atingir sua profundidade natural, que é muito importante. Isso mesmo, Samara. Para quem tá chegando agora, olá! A Samara Soma, aqui, oficial, tá perguntando se o livro é Mulheres que Correm com os Lobos. Sim! Sim, o tema hoje é La Loba, o uivo da mulher selvagem. E eu tô falando sobre o quanto é importante, vitaminado e fortificante o estudo desse livro, né? E o quanto que essa temática do arquétipo da mulher selvagem se faz tão necessário nos dias de hoje para as mulheres contemporâneas, porque uma vez eu ouvi um podcast muito legal, até assim recomendo para vocês aqui, chama Talvez Seja Isso, que tem no Spotify, e são de duas mulheres, né, lendo esse livro, estudando, elas batendo um papo assim, aí uma delas fala assim, não, a primeira vez que eu li esse livro eu achei que eu era louca, né, que esse livro era era um livro assim para pessoas doidas, então assim, não é todo mundo que interage diretamente, entende o que esse livro está trazendo, né? Acham, porque como esse livro ele assim entrou, né, digamos assim, num boom, né, num modismo dentro dos estudos também das rodas, do sagrado feminino, aí algumas pessoas que não têm afinidade acabam banalizando, e as próprias mulheres também, quando não fazem uso adequado, né? As pessoas que não fazem uso adequado do conhecimento acabam banalizando. Mas o que a gente sabe, né? Eu tenho assim um estudo sério a respeito desse livro, né? Por isso que eu conduzo grupos de estudo desse livro já fazem mais de 5 anos, né? Então, sempre uma jornada maravilhosa de transformação durante cada capítulo desse livro. Mas, assim, o que é importante a gente saber? Que esse é um livro de poder. Esse é um livro de poder, é um livro que mostra o caminho, né? Então, ele fala dessa natureza selvagem. E aqui a gente tá falando de selvagem, não é a gente sair correndo, tá? Com os lobos nuas, que isso pode acontecer também se a gente quiser, tá? Também. Mas, assim, não significa a gente voltar pro estado primitivo da consciência. Não é isso, gente, tá? A natureza selvagem, ela tem a ver com a reconexão do instinto, da intuição, da memória ancestral. E a gente fala memória ancestral, né? Lembrando assim que nós somos espíritos, né? E também dentro dessa conexão com a espiritualidade, o quanto que existe disponível no universo, né? A sabedoria que a gente pode captar se a gente se conectar, né? Farejar, como alguns momentos ela traz isso pra gente, a importância desse farejar, né? Então, na realidade, né,
Essa natureza selvagem, ela não tem uma cor, não tem uma raça, não tem uma, assim, uma instrução, um estilo de vida determinado, é para todas as mulheres, tá? Então, isso é o mais importante. Para a gente encontrar com essa mulher selvagem, é necessário que as mulheres se voltem para suas vidas instintivas, né? Sua sabedoria mais profunda. Ela nos diz aqui, nos conduz a esse lugar da sabedoria profunda. Portanto, né, vamos, né, nos conectar, vamos nos apressar. Tem uma frase aqui que eu até separei, que ela fala assim: as metáforas dessa história, né, que é La Loba, que eu vou contar agora para vocês, eu vou contar o conto para vocês, que hoje eu faço questão da gente poder estudar esse conto. Para quem chegou agora, eu tô deixando em aberto aqui para vocês falarem, compartilharem, escreverem, perguntarem, tá? As metáforas dessa história exemplificam um processo completo para devolver a mulher aos seus plenos sentidos selvagens instintivos. Dentro de nós vive a velha que recolhe os ossos, dentro de nós está o potencial de readquirir nossa carne, como a criatura que um dia fomos. Dentro de nós estão os ossos para que nos modifiquemos bem como o nosso mundo. Então essa é a generosidade da mulher selvagem, as histórias. Então vamos lá? Para quem chegou agora, nós estamos aqui falando do livro Mulheres que Correm com os Lobos e eu vou ler o conto do capítulo 1, La Loba, que o livro traz essa analogia das mulheres com os lobos por conta, né, dos praticados semelhantes, né, da mulher. A vida instintiva dos lobos lembra muito, remonta à natureza saudável da mulher, né, selvagem. Uma percepção aguçada, espírito brincalhão, né, uma irremediável vontade de acolher o clã, né, também, e a força, né, que cada uma tem dentro de si. Então vamos lá. Vou ler aqui para vocês, né, esse conto maravilhoso. Osso a osso, fio a fio de cabelo, a mulher selvagem vem voltando através dos sonhos noturnos, dos acontecimentos mal compreendidos e parcialmente esquecidos. A mulher selvagem vem chegando. Ela vem chegando através das histórias. La Loba. Deixa eu ver aqui, travou. A Samara disse que travou. Deixa eu ver como é que tá. E agora? Tá, melhorou, Samara? A Samara que falou que travou. Qualquer coisa, vocês me dão um sinal, tá? Que eu vou continuar aqui. La Loba. Existe uma mulher, uma velha, que vive num lugar oculto de que todos sabem, mas que poucos já viram. Como nos contos de fadas da Europa Oriental. Ela parece esperar que cheguem até ali pessoas que se perderam, que estão vagueando ou à procura de algo. Ela é circunspecta, quase sempre cabeluda e invariavelmente gorda, e demonstra especialmente querer evitar a maioria das pessoas. Ela sabe crocitar e cacarejar, apresentando geralmente mais sons animais do que humanos. Dizem que ela vive entre os declives de granito decomposto no território dos índios Tarahumara. Dizem que está enterrada na periferia de Phoenix, perto de um poço. Dizem que foi vista viajando para o sul, para o Monte Alban, num carro incendiado com a janela traseira arrancada. Dizem que fica parada na estrada, perto de El Paso, que pega carona aleatoriamente com caminhoneiros até Morelia, México. Ou que foi vista indo para a feira acima de Oaxaca, com galhos de lenha de estranhos formatos nas costas. Ela é conhecida por muitos nomes. La Huesera, a mulher de ossos, La Trapeira, a trapeira, e La Loba, a mulher lobo. O único trabalho de La Loba é o de recolher ossos. Sabe-se que ela recolhe e conserva, especialmente os que correm o risco de se perder para o mundo,
Sua caverna é cheia de ossos de todos os tipos de criaturas do deserto. O veado, a cascavel, o corvo, dizem, porém, que sua especialidade reside nos lobos. Ela se arrasta sorrateira e esquadrinha as montanhas e os arroios, leitos secos de rios, à procura de ossos de lobos, e quando consegue reunir um esqueleto inteiro, quando o último osso está no lugar e a bela escultura branca da criatura está disposta à sua frente, ela senta junto ao fogo e pensa na canção que irá cantar. Quando se decide, ela se levanta e aproxima-se da criatura, ergue seus braços sobre o esqueleto e começa a cantar. É aí que os ossos das costelas e das pernas do lobo começam a se forrar de carne e que a criatura começa a se cobrir de pelos. Lá a loba canta um pouco mais e uma proporção maior da criatura ganha vida. Seu rabo forma uma curva para cima, forte e desgrenhada. La Loba canta mais e a criatura lobo começa a respirar. E La Loba ainda canta com tanta intensidade que o chão do deserto estremece. E enquanto canta, o lobo abre os olhos, dá um salto e sai correndo pelo desfiladeiro. Em algum ponto da corrida, quer pela velocidade, por atravessar um rio respingando água, quer pela incidência de um raio de sol ou de luar sobre o seu flanco, o lobo de repente é transformado numa mulher que ri e corre livre na direção do horizonte. Por isso, disse que se você estiver perambulando pelo deserto por volta do pôr do sol, e quem sabe esteja um pouco perdido, cansado, sem dúvida você tem sorte. La Loba pode simpatizar com você e lhe ensinar algo da alma. Então, esse é o conto. Ouçam que é um conto bem simples, né, de uma velha que anda por aí, né, que está em todo lugar, porque essas histórias, as histórias recheadas, né, de arquétipos e simbolismos, a gente pode perceber que tem em todos os lugares. Em todos os lugares tem uma mulher velha, né, que está fazendo algum trabalho, né, de resgate da alma. Então, essas simbologias, né, esses símbolos, esses significados, essa linguagem que as histórias trazem, às vezes parecem um pouco complexa, né, no sentido, ou às vezes muito simples, mas são histórias da alma, histórias que são contadas oralmente, né, tradicionalmente contadas nas beiras das estradas, nas tribos, né, nos povoados, nas comunidades, e vão sendo transmitidas de um povo para o outro, né? Então aqui ela trouxe essa história, né, para gente logo no início, marcando o quanto que a importância de recolher os ossos, né, trazendo a loba como essa guardiã de recolher os ossos, e chama bastante atenção porque ela recolhe e conserva especialmente o que corre o risco de se perder para o mundo. E que mundo é esse que esses ossos podem se perder? O mundo aqui, esse mundo material, esse mundo mundano, né? Esse mundo que tem assim muita superficialidade, né, envolvida. Então, são ossos raros, ossos especiais, são memórias, né? Então, todos nós começamos com um feixe de ossos perdidos em algum ponto no deserto. Esse lugar do deserto também, essa trajetória, né, dela fazer essa caminhada pelo deserto, também é muito simbólico, né? Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente atravessa algum deserto. Quantas vezes, eu não sei vocês, mas eu já ouvi diversas vezes, diversas histórias em diversos lugares do mundo de pessoas que fazem caminhadas, retiros para encontrar a si mesmo, atravessam desertos, e na própria história religiosa, né, na própria Bíblia também tem, né, falando, né, dessa travessia do deserto. Então esse lugar que La Loba adentra, né, que para poder
encontrar com esses ossos é dentro do deserto, né? Então, esse lugar do deserto é um lugar onde ele é árido, é um lugar desconhecido, é um lugar misterioso, é um lugar que também é perigoso, né? E que esse processo, né, de recolher os ossos é um processo laborioso, né? Um processo que realmente dá trabalho, porque a gente não sabe quanto tempo, por exemplo, La Loba leva para recolher todos os ossos a ponto de montar um esqueleto inteiro, né, de um lobo, né? Fala-se que ela tem diversos ossos na caverna dela, de outros animais, mas que ela tem uma predileção, né, uma afinidade com os lobos, né? Então, já mostrando também a conexão dessa mulher, né, dessa mulher selvagem com a natureza selvagem do lobo também, né, da especialidade que tem. E até ela conseguir recolher todos os ossos e montar essa estrutura, né, todo esse esqueleto, leva tempo, né? Então é preciso ter calma, paciência, ir quantas vezes for preciso lá no deserto para poder recolher, né? Estadiar no deserto quantas vezes for necessário para poder, né, se encontrar com essas memórias perdidas, né, e retornar, lembrar de retornar para montar o esqueleto e aguardar o tempo certo de cantar, que é o que ela faz. Ela canta sobre os ossos. O canto dela é um canto hondo, né? Um canto que encanta, que cria, né? Que recria, revitaliza, né? A força indestrutível, né? Esse canto, os ossos representam a força indestrutível e o canto representa essa conexão com a alma, né? A força, né, dela de recriar a vida, né, através da voz, né? O quanto que a palavra é importante aqui, porque ela se conecta com essa essência profunda, com essa sabedoria profunda, e é tão intenso, é tão forte, é tão bonito, que quando ela canta, quanto mais ela canta, quanto mais ela evoca, quanto mais ela cura, estremece o deserto. É tão bonito isso, né? Estremece o deserto, né? Porque é a força que ela traz, né? Dessa criação, né? Dessa recriação, desse renascimento e dessa liberdade, né, que ela dá. Aí, bem-vindas quem vem chegando aqui, né? Chegou agora aí, eu acabei de ler, né, La Loba, capítulo 1 do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Essa live vai ficar gravada aqui para quem não conseguiu chegar no início, depois pode voltar e assistir o início aqui da live, né? E acompanhar a gente aqui agora. E eu tô abrindo, né, deixando em aberto aqui para quem quiser compartilhar, falar alguma coisa, perguntar, né? Foi lido um conto aqui. Quem quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, eu tô aqui à disposição de vocês. Então, assim, algumas reflexões para a gente fazer, né, dessa história. A grande tarefa diante de nós consiste em aprender a compreender à nossa volta e dentro de nós exatamente o que deve viver e o que deve morrer. Não importa a cultura pela qual a mulher seja influenciada, ela compreende as palavras mulher e selvagem intuitivamente. Isso é uma realidade, né? Então, isso aqui que a gente está falando, né? Eu penso que mesmo quem não entende nada do que eu falei, consegue entender, assim, captar alguma coisa. Porque essas duas palavras, elas têm uma força, né? E tá circulando, né, o mundo todo. Todo mundo fala disso, né, assim, em alguma perspectiva. Mas falando de palavras, né, falando da voz, a importância da voz, desse canto, de La Loba, dessa travessia que La Loba faz, né, dessa
desse esforço, né, que a Clarissa, inclusive no início, no prefácio, ela fala pra a gente ter, né, esse esforço que ela faz de caminhar pelo deserto, que ela não faz nada a não ser recolher esses ossos. Parece que ela tem isso como missão, né? Então, a gente trazendo a loba como um arquétipo, isso significa que é uma característica que a gente pode ter dentro do nosso consciente, né? É um padrão, é um comportamento, é uma sabedoria que a gente pode absorver, aprender, inserir, integrar, né, na nossa consciência, esse lugar, né, de ter uma dedicação a buscar, porque ela tá nos mostrando uma busca, o quanto que a gente precisa se mobilizar para buscar as coisas dentro de nós. Esse deserto é um deserto que existe em cada um de nós. Não é fora de nós. Não necessariamente eu preciso ir no Saara, por exemplo, para poder encontrar comigo mesma. É claro que, né, se você quiser, se você puder fazer uma viagem dessas, geralmente são viagens com cunho espiritual, né, para pessoas que querem se encontrar, né? Mas essa viagem, uma viagem para dentro de si. Então ela está nos conduzindo a essa viagem, né? Essa velha. E assim, a gente notar, né, que é uma velha. Por que que não é uma criança, não é uma adolescente, não é uma jovem? Porque ela tem em si contida a sabedoria de conhecimento específico de quais são os ossos certos para montar uma estrutura, uma escultura, né? A escultura do lobo. Eu mesmo não faço ideia quais são os ossos que precisa para poder montar o lobo. Então, mais o que ela sugere também é que a gente, né, faça esse trabalho de conhecer quais são as partes de nós que estão perdidas, espalhadas pelo deserto. Porque se a gente também não buscar conhecer, como é que a gente vai reconhecer quando a gente se encontrar? Quando a gente encontrar aquele osso ali no deserto da gente mesmo, né? No deserto de si. Então, é uma sugestão muito forte da gente buscar, né, fazer esse mergulho, essa busca, quantas vezes forem necessárias até a gente conseguir completar esse quebra-cabeça, né? Completar todos os ossos necessários para ter uma escultura, uma estrutura, um lobo inteiro, né? E esse lobo, quando ele está inteiro, a gente ainda aguarda o momento certo de fazer o canto, né? Então, na história, La Loba canta sobre os ossos que reuniu. Cantar significa usar a voz da alma. Significa sussurrar a verdade do poder e da necessidade de cada um. Soprar alma sobre aquilo que está doente ou precisando de restauração. Isso se realiza por meio de um mergulho no ponto mais profundo do amor e do sentimento, até que nosso desejo de vínculo com o self selvagem transborde, e em seguida com a expressão de nossa alma a partir desse estado de espírito. Isso é cantar sobre os ossos. Não podemos cometer o erro de tentar extrair esse imenso sentimento de amor de algum ser amado, pois essa função que ela coloca como feminina, de descobrir e cantar o hino da criação, é um trabalho solitário. Um trabalho realizado no deserto da psique. Isso é, para mim, assim, um grande ensinamento, porque essa trajetória, essa caminhada, essa jornada, ela é solitária mesmo, ela é individual. Não significa que nós não podemos ter, né, pessoas que nos acompanhem, que nos apoiem no caminho, né? Porque eu penso que assim, todo o caminho que a gente decide trilhar, a gente conta com o auxílio de outras pessoas. É muito importante isso, né? A gente ter essa atitude de pedir
auxílio para as pessoas. Mas o desenvolvimento psíquico ele é individual, né? Então, essa trajetória, esse retorno, né, a essa travessia ao deserto psíquico de si mesmo, ele só pode ser feito pela gente mesmo, não tem como outra pessoa, né, me conhecer, entrar, né, dentro aqui da minha forma de pensar e saber exatamente o que eu estou pensando, né, como eu penso, como eu vejo, como eu sinto, sentir da forma como eu sinto, ter a sensorialidade que eu tenho. Não tem como, isso é intransferível, né? Então, essa jornada, ela né, dentro dessa solitude, né? Solitária de solitude. A solitude, ela é um movimento introspectivo que ele serve para a gente expandir para dentro, né? Abrir caminhos dentro, mergulhar profundamente, né? Então, sentir imensamente, né? Encontrar com aquilo que a nossa alma quer, aquilo que o nosso espírito deseja, aquilo que o nosso espírito guarda, toda a herança que nós trazemos, né? Dentro de tantas caminhadas. Então, essa conexão, né, com essa mulher selvagem traz esse poder da gente utilizar, né, desses recursos de ir, né, no deserto, recolher, fazer essa caminhada, fazer essa busca, né, trazer, né, recolher e trazer para dentro da caverna. Então, está mostrando um movimento de introspecção, né? Porque está utilizando a caverna como o lugar de Laloba, né? Onde ela fica, ela sai para ir fazer essa busca, né? Mas aí o movimento é interno, né? Um movimento introspectivo. Então, essa mulher que vive no deserto, ela já foi chamada por diversos nomes, né? Através dos tempos, né? Mas a Laloba, ela tem um conhecimento, uma sabedoria de que ela conhece o passado, o presente, o futuro, de tudo que se passa, de tudo que vem sobrevivendo, né? Gerações e gerações. A gente não sabe quanto tempo que essa mulher existe, né? Quanto tempo que ela atravessa o deserto, né? E é uma memória, né? Então, a gente olhando aqui, isso numa linguagem mais até psicológica, assim, Laloba representa uma memória das intenções femininas. Ela preserva a tradição feminina, né? Ela viaja, né, simultaneamente para frente e para trás no tempo, equilibrando, né, essa dança cósmica, né, de trazer a morte, de trazer a vida, de renascer, de nascer. Então, ela lida com a vida e com a morte o tempo todo, essa natureza cíclica. Aquela que sabe, ela é chamada assim também, está dentro de nós, né? Ela viceja, né, na alma profunda das mulheres, na psique profunda das mulheres. E tem uma vitalidade isso, né? A história de Laloba descreve sua casa como aquele lugar no tempo no qual o espírito das mulheres e o espírito dos lobos se encontram. O lugar onde a mente e os instintos se misturam, onde a vida profunda e da mulher embasam sua vida rotineira. É o ponto onde o eu e o tu se beijam. O lugar onde as mulheres correm com os lobos. Essa velha está, né, entre os universos da racionalidade e dos mitos, né? Ela está entre o concreto e o abstrato. Então, ela é como se ela fizesse essa dança nas alteridades, nas polaridades, naquilo que existe, naquilo que não existe, no consciente, no inconsciente, morte, vida, né? Em todo esse movimento, né, gerando dentro de nós. Então, algumas palavras assim que me chamam bastante atenção dentro desse conto, né, que a gente ouviu são, eu vou trazer só
4 palavras aqui, porque senão a gente... 1 hora de live não dá, né, gente? Não dá, seria pouco, né? Mas instinto, ossos, deserto e canto. Então, são chaves, né, pra gente se conectar. As chaves, elas funcionam na psique, né, como um ponto de direcionamento, né? Elas desenvolvem, despertam nosso interesse no tema, né, e dão movimento ao campo alquímico, incitando, né, desenvolvendo, despertando a nossa transformação, né, de alguma forma ativa, né? Então, a chave do instinto que ela traz aqui, né, esse lugar onde a mulher se encontra com esse instinto, é um símbolo que representa o potencial, o potencial feminino, o potencial de cada uma de nós, né, essa força vital, a entrega, o movimento, a transformação, né, esse lugar da gente se conectar à sabedoria, da gente reconhecer que nós temos, né, já existe, né, com cada uma a semente plantada dessa sabedoria, né, da memória ancestral. Então, uma mulher saudável, ela é conectada com esse instinto. E esse instinto, né, ele tem a ver com a gente reconhecer, né, as qualidades, os atributos da vida selvagem, que é acolher, é defender, né, o território, é buscar aquilo que se acredita, é ter coragem para ir caçar o que for preciso, né, encarar os medos, porque dentro de uma jornada de caça a gente precisa ter, né, essa luta com o medo interno, e independente a gente lutar pela nossa sobrevivência, né, fazer com que a vitalidade, com que a vida valha a pena, né, faça sentido, e também reconhecer o momento de deixar morrer o que for preciso morrer, deixar fechar o que for preciso fechar, né? Então tudo isso tá dentro dessa chave do instinto. Dos ossos, o símbolo que representa a memória do corpo, a força indestrutível do ciclo de morte e vida, a própria ancestralidade, né? Oi, queridas que entraram, queridas do meu coração, várias mulheres queridas aqui presentes, muito legal. Então, esse símbolo dos ossos, né, como eu já falei aqui, representando a memória do corpo, porque nós somos, né, esse corpo aqui é uma coisa muito importante, ele aqui é um depósito, né, de sentimento, né, de tantas coisas, né, parece, a gente existe porque esse corpo existe, né, assim, então, o quanto que das coisas que a gente vivencia grava no nosso corpo, o quanto que o nosso corpo somatiza, e o osso é do corpo o mais forte, né? Então, assim, é o elemento que tem dentro do corpo que é a coisa mais forte que tem, né? Então, ele representa a ancestralidade. O corpo, a carne se deteriora quando a pessoa morre e ficam os ossos, os dentes, que também a gente tem como ossos, né? Os dentes também. Então, representando ciclos de vida, de morte, o quanto que é importante a gente fazer essa travessia do deserto para a gente encontrar com essas partes que se perderam, né? O que são essas partes que se perderam, que eu falei aqui milhares de vezes, né? Então, assim, quantas coisas você vivenciou na sua vida e que marcaram você de alguma forma, e às vezes foi resolvido, às vezes não, mas de alguma forma ficou ali aquela memória, aquela lembrança, às vezes coisas que você nem quer tocar, às vezes coisas que você quer lembrar. Tudo isso são os ossos do deserto da psique, que a gente precisa recolher, né, para poder reunir, né, todos esses mistérios de vida, morte e vida, né, para a gente se conectar à ancestralidade. A outra chave é o deserto, né, esse símbolo de travessia árida, representando as crises, os vazios existenciais, os traumas, as mortificações. Toda vez que a gente precisa adentrar no mundo desértico,
Isso tem, assim, uma conexão com a necessidade da gente encarar, né? Encarar alguma realidade dentro da situação que a gente está acontecendo, né? Que a gente está vivendo, que está acontecendo. Então, muitas vezes representa, assim, a necessidade da pessoa entrar em contato com ela mesma dentro de um vazio existencial, né? Porque o deserto, ele tem essa conotação de vazio, né? Mas quando a gente viu com La Loba, né, que ela consegue, né, recolher tesouros, né, dentro do deserto. Essa é a chave, a gente olhar com essa perspectiva de que essa travessia, ela nos conduz, né, a esse lugar do tesouro dentro de cada um de nós. O canto é um símbolo que representa a expressão da alma, né? Então traz essa imagem poética, essa conexão com a alma, né, com a voz interior, com a expressão, com a oratória, com a palavra. É uma linguagem, né, a linguagem de cada um de nós. Muitas vezes traduz a cura, traduz o indizível, né? Quantas coisas que a gente não consegue expressar com palavras e são expressas numa música, né? Então, essa conexão com o canto profundo, a gente não precisa saber cantar, tá? Não é isso. Não é saber cantar, mas é conectar com o som profundo que existe dentro da gente, né? Com essa voz profunda que existe dentro da gente. A gente ouvir essa voz, dessa ela que sabe que existe em cada uma de nós. Então, assim, né? A gente já tá aqui com quase 1 hora. Para eu deixar gravado, eu tenho que encerrar com 1 hora. Oh, meu Deus do céu. Mas eu quero deixar algumas questões de aprofundamento aqui para vocês se conectarem, né? Dentro desse mês da mulher, que é um mês da mulher, eu acho até um pouco hipocrisia, mas assim, o mês da mulher é todo dia, né, gente? Todo mês é mês da mulher, todo dia é dia da mulher. Mas apresentando, né, aproveitando essa temática, né, então a gente aproveitar aqui para poder se conectar com esse lugar do autoconhecimento, da transformação, da conexão com essa mulher selvagem, que é tão importante nesses tempos de hoje, dentro da modernidade, das mulheres contemporâneas se conectarem com essa vida interior, né, porque nada mais é do que isso. Então, qual deserto você já atravessou na sua vida? Quantos desertos? Qual? Você está em um desses agora mesmo? Se você está, minha amiga, meu amigo, né, garanto aí que vale a pena a travessia até o final. Certeza, voltará mais forte. Quanto que vocês estão dispostos a conhecer, né, o oculto dentro de si, o desconhecido, né, que tem dentro desse deserto, dessa psique, desse lugar profundo, né, desse poço sem fundo que é cada um de nós, né? Então, onde na sua vida, por exemplo, você sente que precisa abrir espaço, né? Quais os ossos que você já recolheu para poder recriar, né? Essa mulher que vocês viram, né? Que ela se transforma, né? O lobo se transforma numa mulher. Nem deu tempo a falar sobre isso, mas eu deixo aqui o convite para vocês que estão aqui, né? E para quem quiser vir chegando, né, no nosso grupo de estudos do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que acontece uma vez ao mês. Semana que vem, no dia 24, na quinta-feira, uma lua minguante em Capricórnio, um momento importante para a gente enraizar na terra, né, aquele nosso propósito maior. Então vai ser nesse momento que a gente vai falar sobre um capítulo seguinte, que é o Barba Azul. Esse conto é muito importante para nós, porque ele trata sobre o predador da psique, que é aquele ditador, aquela voz daquele general, sabe, que fica dentro de cada um também, dizendo que isso não tá certo, que isso tá errado, que você não tem capacidade, que você, né, então desperta a inferioridade,
e diversas coisas que não são legais, né, dentro de nós. Mas eu deixo aqui, né, essa reflexão para que você sinta qual os seus sintomas de desconexão com a mulher selvagem, né? Com a força selvagem, com essa força do instinto, com essa força intuitiva, com essa força ancestral dentro de você, né? Onde foi que se desconectou? Como você está sentindo isso? Qual que é o caminho? Encarar o deserto, entrar no deserto. E se você for sortuda, pode ser que você se encontre com Laloba e ela lhe dê, né, esse apoio, esse auxílio aí durante a travessia, para você poder encontrar com os ossos certos, para poder, né, reavivar, restabelecer, regenerar a sua saúde psíquica. Então, queridos, vamos nessa caminhada, Ilana, querida, vamos mesmo. Quem quiser vir participar do nosso grupo de estudos, que acontece uma vez por mês, é só chamar a gente no direct ou no WhatsApp, que tem aqui no nosso link da bio. E também a gente tem um clube de estudos dirigidos, que aí é um grupo secreto no Telegram, onde tem material de aprofundamento, onde tem meditações, tem áudios, que é para quem quer estudar ainda mais, né, além do encontro. Então, sejam todas convidadas, bem-vindas, grato a todos e todas, homens e mulheres que estiveram aqui participando. E para mim é uma alegria poder falar, né, desse tema. É muito bom, né, esse tema da mulher selvagem. Não deu para falar de tudo, porque geralmente o nosso grupo dura 2 horas e meia, mais ou menos, a gente falando, porque é um livro, um livro que traz, assim, os contos pra gente poder, assim, se conectar de verdade com a gente mesmo. Então, 1 hora é muito pouco, tá? Mas, meus amores, grata, revejam, compartilhem, curtam, né? E venham participar do nosso grupo, que vai ter um encontro dia 24. Me chama no direct que eu estou à disposição para esclarecer qualquer informação para vocês. Compartilhem essa live com quem vocês sentirem que interessa. Um grande abraço e fiquem de olho que nós temos mais lives ainda esse mês que serão bem interessantes para ambos os públicos. Um grande abraço e até breve.